Hoje eu gostaria de colaborar um pouco com o assunto da guarda compartilhada, que é um assunto bastante interessante. Houve algumas regulamentações e tem havido muita confusão ainda e muita falta de entendimento sobre esse assunto. Então eu gostaria de poder colaborar um pouquinho através desse vídeo sobre o assunto da guarda compartilhada. A guarda compartilhada não é um assunto novo no mundo jurídico nem no mundo fático. Sabe-se que esse instituto começou nos Estados Unidos, na década de 90, onde vários estados americanos passaram então a estabelecer a guarda conjunta ou a guarda compartilhada, principalmente nos estados da Califórnia, Colorado e Colômbia. Então lá passou a ser, esse instituto passou a se estender sobre vários estados americanos, com o nome de Joint Custody. No Brasil, a guarda compartilhada ela foi estabelecida em 13 de julho de 2008, sob a lei número 11.698. Então, na época, essa lei foi regulamentada, ou melhor, regulamentou o artigo 1533 do Código Civil, então tornando as duas modalidades de guarda como passíveis então de serem aplicadas, que é a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. Recentemente, em 22 de dezembro de 2014, a presidência sancionou então e tornou obrigatória, através da lei 13.058, a guarda compartilhada. O que nós temos para falar a respeito desse assunto e a confusão que tem havido é que tem se entendido hoje que a guarda compartilhada é uma forma de você dividir ao meio o tempo de estadia da criança, em que ela ficaria 15 dias na casa de um dos pais e 15 dias na casa do pai ou da mãe. E, na verdade, a guarda compartilhada não está trazendo isso, até porque muitos juristas, muitos psicólogos entendem que a criança precisa da sua raiz, a criança precisa estar num lar, debaixo do regramento daquele lar, a fim de que ela possa não se dividir e não ter uma vida mais justa e mais equilibrada. Então, na verdade, a lei não está querendo dividir o tempo ao meio e também nem tampouco está querendo trazer um modo de vida em que a criança se divida entre duas residências, dois lares. Então, a guarda compartilhada ela veio humanizar e aproximar mais a criança daquele pai que não se faz mais presente em sua casa a partir da separação. Então, a lei está querendo aproximar esse pai para que ele também possa dividir com aquele guardião os deveres e as responsabilidades que o casal tem com essa criança. Quais foram as alterações ou quais foram as mudanças que houve nessa lei? Eu traria aqui 3 pontos importantes que a lei trouxe, a lei 13.058, onde ela alterou os artigos 1583, 1584, 1585 e 1634, todos esses artigos do Código Civil. A lei, no artigo 1583, ela diz que o tempo deverá ser dividido de forma equilibrada. O tempo de estada, o tempo de convivência com o filho deverá ser feito de forma equilibrada. Então não diz que a criança vai dividir o tempo ao meio. Fala que deverá o juiz verificar qual é o melhor interesse da criança e se os pais têm condições de poder dividir esse tempo com a criança. Uma outra alteração também que houve é que a residência da criança será aquela que melhor atender os seus interesses. Então, a criança continuará residindo na cidade aonde atender todos os interesses referente a essa criança, né? E a lei também acresceu
um outro ponto, um outro detalhe, que é a sonegação de informações. Quer dizer, a partir de agora, então, todos os estabelecimentos públicos e privados serão obrigados a ceder informações para o pai ou para a mãe a respeito da criança, quer seja escola ou qualquer outra informação que seja necessária. Esse estabelecimento será obrigado a fornecer, sob pena de uma multa aí que vai de R$200 a R$500. Infelizmente, a lei ela acabou abrandando muito esse ponto, porque para um estabelecimento comercial é um valor muito irrisório. Mas enfim, é um avanço da lei para que esses estabelecimentos possam então conceder informações relevantes e úteis aos pais. Muitas pessoas têm me perguntado em relação à questão da pensão alimentícia. A princípio, não há nenhuma mudança na questão da pensão. A pensão ela vai continuar da forma como foi determinada. É óbvio que em casos extremos, casos raros, em que o juiz achar por bem que a criança possa, digamos, dividir esse tempo ao meio, em casos excepcionais, em que a criança maior, não maior de idade, mas a criança que já tiver uma idade mais avançada, e que ela se dividir com o pai e com a mãe, possivelmente o juiz arbitre e procure então dividir essas despesas em conformidade com o que cada pai puder pagar. Mas em tese, em princípio, a lei não fala em nenhum momento sobre alguma coisa em relação à questão da pensão. A pensão alimentícia permanece hoje nas condições que são estabelecidas pela lei, e qualquer mudança que for necessário fazer em relação à pensão, a parte interessada deverá buscar a ação própria para que seja feita essa alteração. Então, nesse breve espaço de tempo aqui, não é possível nós abordarmos artigo por artigo. Nós temos aí o artigo 1533, o 1534, o 1535 e o 1634. São 4 artigos que foram modificados e alterados. Então, não teríamos um tempo hábil agora para analisar artigo por artigo. O que nós desejamos trazer aqui foi algumas informações de forma mais abrangente em relação à guarda compartilhada, que ainda está muito novo, e nós estamos aguardando as determinações judiciais, o que os juízes irão sentenciar daqui para frente, para podermos ter então uma compreensão bem clara e ampla a respeito desse instituto, que não é um instituto novo, que já é lá, é um instituto que veio de 2008, mas que só se tornou obrigatório agora, a partir de 22 de dezembro de 2014. Então seriam essas informações, à medida do possível iremos trazer mais novidades, informações a respeito desse assunto e de outros assuntos também que sejam relevantes na área de família.